começou essa vontade de entrar no ramo artístico? Então, desde pequenininho, vamos lá, eu acho que eu não tive eu não fui muito influenciado pra arte em casa. Até hoje, eu não conheço alguém da minha família que seja tão ligado na arte quanto eu, assim, que goste mesmo de todo tipo de arte. Eu nunca fui influenciado, isso foi descobrindo com o tempo. Eu comecei a cantar bem pequenininho. Todo mundo teve época de RBD, né, gente? Assim, a memória que eu tenho mais perto disso... Na verdade, antes disso, eu gostava muito de dançar. Quando eu era pequeno, eu dançava muito Xuxa. Era aquelas fitinhas que... antigamente tinha aqueles rádios, né, bem antigos, que tinha aquelas fitinhas. Mas fitas pequenas, eu não sei o nome daquilo. Acho que eu sei. Mas eram fitas. Que você dava até pra rebobinar com o dedo, assim. Sei. Aí meu pai trouxe do trabalho várias da Xuxa, naquela época. E aí eu começava a dançar, de fraldinha, dançando aquilo. E isso foi um bom tempo, sendo fã de Xuxa. Então, acho que o inicial... assim, pro caminho da arte foi aí, mas sem, a gente criança a gente não pensa, a gente ainda não viu muita coisa, então eu não tinha ainda um pensamento exato sobre isso. Até que quando maiorzinho, eu comecei a frequentar a igreja com a minha avó. E aí eu comecei a ver o canto de perto, e aí fui descobrindo outras coisas. Nessa mesma época veio o lance do RBD, que eu fiquei apaixonado por eles, aquele papo de ter identidade do RBD, de ter vários posters, de você ficar brigando com o coleguinha, juntar com os amigos. A gente brincava muito de RBD. Foi aí que comecei a ter vontade de ser artista, porque eu brincava de cantar com os meus coleguinhas da rua, os meus amiguinhos, e aquilo começou a me dar uma vontade de como será que tá num palco. Isso sem eu saber se eu tinha talento ainda pra isso ou não, era só aquela coisa de brincadeira, mas que você dava pra sentir que você gostava daquilo. E aí com o tempo eu comecei a cantar na igreja, comecei a soltar a voz, eu não sabia nem que tinha que fazer aula naquela época, eu só falava, eu vou cantar. Minha avó ficava toda orgulhosa, vão comigo, filho, você não quer? Aí eu cantava na igreja. Depois que eu comecei a cantar na igreja, eu fui ficando maiorzinho e fui pensando assim, será que eu sei? Comecei a duvidar de coisas, a pensar na parte de estudo. Será que eu sou bom nisso? Até que minha mãe contratou um amigo, que ele era bem mais velho que eu, o pai dele era pastor dessa igreja, e a gente se conheceu, e aí ele dava aula de música, e aí meu pai começou a me empurrar um violão. Aí eu falei, pai, eu não quero violão, eu amo teclado, eu amo piano. Meu sonho era cantar música internacional no piano. Aí meu pai falou assim, não, começa com violão pra você entender de música. Eu conheço vários amigos que falavam que começaram assim. Eu fui confiar no papai, né? Odiei violão, gente. É lindo olhar assim, mas eu não queria aprender aquilo na hora. Eu odiei no momento. Hoje em dia, eu me arrependo muito de não ter levado pra frente. Porque um violãozinho, dá muita experiência pra gente, né? E aí eu comecei a cantar na igreja e fiz aula de canto, que foi aí que comecei a aprimorar mesmo e me sentir mais poderoso para aquela situação. Foi um tempo curto, infelizmente, porque depois o menino teve que parar por causa de faculdade, e aí eu não tinha outra pessoa próxima para me ajudar com isso. E tinha minhas coisas para fazer, novas coisas. Nessa mesma época, entrei para um grupo de dança, então fiquei meio que fui focar para outra coisa. Aí eu fui para dança. Esqueceu a música. Comecei a dançar na escola, e dançar nessa cia de dança que eu tava, e aí eu esqueci um pouco da música. Mas eu comecei a pergunta de vocês. Eu falo muito, gente, eu amo. É porque uma lembrança vai puxando a outra. E eu acho isso tão legal pra gente falar sobre a gente. Tem muita gente que quer saber, né? Na nossa vida. Mas foi como eu, senti essa vontade. Foi através de toda essa... cada um pouquinho dessa história que eu contei pra vocês. Mas na igreja mesmo, brincando, na verdade, que eu comecei a querer ter esse pé na arte com lance música, e depois fui descobrindo a dança e por aí vai. Que legal que seu pai incentivou, né? Meu pai incentivou. Muito legal. Hoje meu pai é meio complicado, não sei o que houve com ele não. Mas ele incentivou na época, minha mãe também me perturbou. Eu não ia na verdade, eu comecei a dançar por uma mini depressão que eu tive. Sério? Aí minha mãe, por saber que eu gosto de dançar desde pequeno, me colocou. Aí
eu fui melhorando com o tempo através da dança, porque eu também nem tinha muitos amigos nessa época. Eu era um pouco fechado, não falava assim, não. E como é que foi esse reencontro, assim, com a música? Porque você foi pra dança, e como é que foi esse momento do reencontro de você falar assim, não, poxa, eu vou voltar a cantar, Então, eu fiquei muito tempo dançando, muito tempo mesmo. Eu sou apaixonado por dança, gente. Me empurra a dança que eu tô indo. Dançar é muito bom. Eu também não sei, é tão bom quanto cantar. Eu não sei explicar pra vocês. Eu não sei, não consigo explicar. Eu sei que é muito bom. Você sai, é como se você... Na verdade, pra mim, é como se eu me olhasse, sabe? É como se eu saísse de mim e eu me olhasse. A gente não vê nem público. A gente vê, mas não vê. É um momento que passa muito rápido. Às vezes você fica meses ensaiando. Mas... assim, quando eu voltei pra parte musical, cantar, é pela minha vontade de ser artista. De querer ser... Na verdade, são vários querer, sabe? São vários. Eu quero contar minha história, eu quero ser diferente, eu quero poder trabalhar com isso, eu quero ser reconhecido, aquelas coisas de artista, né? E eu fui alimentado por um amigo, né, que o nome dele é Rick, que ele apareceu na minha vida me chamando pra dançar. E aí, na época, eu já tinha vontade de cantar, só que eu não tinha um incentivo completo, eu não tinha ninguém na família, eu não tinha muitos amigos. E aí, através dele, eu falei assim, caraca, cara, eu tenho muita vontade de fazer isso, me ajuda? Aí ele começou, ele deu o pontapé. Ele falou, vamos, e daí não parou mais. Aí eu botei na minha cabeça que queria ser cantor, eu queria dançar e cantar, e por aí vai. Eu amo essa parte de performance no palco, sabe? De cantar e dançar. Talvez até uma encenação. Eu gosto dessa parte.